Pare por alguns segundos. Antes de continuar este vídeo, faça uma pergunta para si mesmo. E se tudo aquilo que você aprendeu sobre dinheiro durante toda a sua vida estivesse incompleto? E se a razão pela qual você ainda não alcançou a prosperidade que deseja não fosse a falta de oportunidade, mas a forma como sua mente foi programada para enxergar a riqueza? Porque existe uma verdade que poucos ensinam. Antes de uma pessoa conquistar dinheiro no mundo exterior, ela precisa conquistar uma nova mentalidade dentro de si mesma. Muitas pessoas passam anos trabalhando, lutando e tentando melhorar de vida, mas continuam presas aos mesmos pensamentos que limitam seu crescimento. Elas desejam abundância, mas carregam crenças de escassez. Desejam liberdade, mas continuam sendo controladas pelo medo. Desejam uma vida extraordinária, mas ainda não despertaram para o potencial que existe dentro delas. Mas hoje pode ser o dia em que algo muda. Hoje pode ser o dia em que você começa a enxergar o dinheiro de uma maneira completamente diferente. Porque, como ensinava Napoleon Hill, tudo começa na mente. Antes de uma grande realização existir no mundo físico, ela precisa primeiro nascer como uma ideia, uma decisão e uma crença dentro do ser humano. A sua mente é o lugar onde as grandes conquistas começam. E talvez você nunca tenha percebido isso. O maior bloqueio entre você e a prosperidade pode não estar no seu salário. Pode não estar na economia, pode não estar nas circunstâncias. Pode estar nas palavras que você repetiu durante anos, nas crenças que aceitaram como verdade, nos medos que fizeram você desistir antes mesmo de tentar. Mas existe uma promessa poderosa nas Escrituras. Tudo é possível ao que crê. Essa mensagem não fala apenas sobre esperar. Ela fala sobre despertar, sobre acreditar, sobre agir. Sobre entender que Deus colocou dentro de você capacidade, talentos e potencial que precisam ser desenvolvidos. A pergunta é: o que você faria se realmente acreditasse que é capaz de construir uma vida diferente? Que decisão você tomaria? Que sonho você começaria? Que passo você daria hoje se soubesse que o medo não teria mais controle sobre você? Porque muitas pessoas não perdem oportunidades por falta de capacidade. Elas perdem porque nunca acreditaram que estavam preparadas para recebê-las. Mas uma nova história começa quando uma pessoa decide mudar sua forma de pensar. Quando ela entende que o dinheiro não é apenas sobre possuir mais, é sobre se tornar mais disciplinado, mais preparado, mais sábio, mais forte. Neste vídeo, você vai descobrir a verdade sobre o dinheiro que poucas pessoas entendem. Você vai entender por que algumas pessoas conseguem construir prosperidade, enquanto outras permanecem presas no mesmo ciclo durante anos. Você vai descobrir como a mente, a disciplina, a fé e a ação podem transformar completamente a sua trajetória. Mas antes de mergulharmos nessa mensagem, se você acredita que está pronto para transformar sua mentalidade e construir uma nova versão de si mesmo, inscreva-se no canal agora. Deixe o like neste vídeo, porque essa atitude simples ajuda essa mensagem a alcançar pessoas que também precisam despertar. E escreva nos comentários: eu estou pronto para transformar minha mente e minha vida. Declare isso como um compromisso com você mesmo, porque palavras têm poder, decisões têm poder, ações têm poder, e talvez este seja o momento em que você para de apenas desejar uma vida melhor e começa a construir uma. Então, fique comigo até o final deste vídeo, porque a próxima mensagem pode mudar a maneira como você enxerga o dinheiro, o sucesso e, principalmente, a pessoa que você nasceu para se tornar. Desde os primeiros anos da nossa vida, começamos a construir uma visão sobre o dinheiro.
Antes mesmo de entendermos como ele funciona, já ouvimos opiniões, medos e crenças de outras pessoas, que muitas vezes limitaram nossa maneira de pensar. Muitos cresceram ouvindo frases como: dinheiro é difícil de conseguir. Pessoas ricas são diferentes de nós. Ter muito dinheiro muda uma pessoa. Não nascemos para ter uma vida de abundância. E sem perceber, essas palavras foram criando raízes dentro da nossa mente. Mas pare por um instante e reflita. E se aquilo que você aprendeu sobre dinheiro durante toda a sua vida fosse apenas uma parte da verdade? E se o maior obstáculo entre você e uma vida de prosperidade não estivesse na falta de oportunidades, na economia ou nas circunstâncias ao seu redor, mas na forma como você enxerga a si mesmo? A verdade que poucos contam é que a batalha pela prosperidade começa muito antes de aparecer no seu bolso. Ela começa nos seus pensamentos. Antes de uma pessoa construir riqueza no mundo exterior, ela precisa construir uma mentalidade capaz de reconhecer oportunidades, tomar decisões melhores e permanecer firme diante dos desafios. Porque uma mente dominada pelo medo enxerga problemas em todos os lugares. Mas uma mente fortalecida pela fé, pelo conhecimento e pela disciplina encontra caminhos onde outros enxergam apenas obstáculos. O dinheiro, por si só, não transforma uma pessoa. O dinheiro apenas revela e amplia aquilo que já existe dentro dela. Se existe sabedoria, ele pode gerar crescimento. Se existe propósito, ele pode gerar impacto. Se existe disciplina, ele pode se tornar uma ferramenta para construir algo maior. Mas, se existe falta de controle, medo e impulsividade, ele também pode revelar essas fraquezas. Por isso, a primeira mudança que alguém precisa fazer não é procurar mais dinheiro. É desenvolver uma nova forma de pensar. Pergunte a si mesmo: se amanhã surgisse uma oportunidade capaz de mudar completamente a minha vida, eu estaria preparado para aproveitá-la? Muitas pessoas pedem por uma grande oportunidade, mas ainda não construíram a mentalidade necessária para sustentá-la. Elas querem resultados maiores, mas continuam presas aos mesmos pensamentos antigos. Querem uma nova realidade, mas continuam alimentando as mesmas dúvidas. A transformação começa quando você decide abandonar as crenças que diminuem o seu potencial e assume o controle da sua própria história. Você não nasceu para viver preso ao medo. Você não nasceu para aceitar uma vida de limitações. Você nasceu para aprender, evoluir e desenvolver todo o potencial que existe dentro de você. O primeiro passo para a prosperidade não acontece quando você recebe mais dinheiro. Acontece quando você desperta para uma nova verdade. A riqueza começa dentro da mente antes de aparecer nas mãos. Existe uma verdade sobre o dinheiro que poucas pessoas descobrem durante a vida inteira. Uma verdade que não está escondida nos bancos, nos livros de economia ou nas grandes empresas. Ela está escondida dentro de cada pessoa. Porque antes de alguém conquistar riqueza no mundo exterior, precisa primeiro vencer uma batalha que acontece em silêncio, dentro da própria mente. A batalha contra as crenças que foram plantadas, contra os medos que foram aprendidos e contra as limitações que muitas vezes nem percebemos que carregamos. Desde pequenos, começamos a formar uma imagem sobre o dinheiro. Antes mesmo de entendermos o verdadeiro significado da prosperidade, já ouvimos frases que moldam nossa relação com a riqueza. Talvez você tenha crescido ouvindo: dinheiro não nasce em árvore. É preciso sofrer muito para ganhar dinheiro. Rico só pensa em dinheiro. Ter muito dinheiro não é para pessoas como nós. A vida é difícil mesmo, temos que aceitar
Essas frases parecem simples, parecem apenas opiniões ditas no dia a dia, mas aquilo que ouvimos repetidamente durante anos começa a se transformar em uma programação dentro da nossa mente. E uma mente programada para acreditar na escassez começa a enxergar falta mesmo quando existem oportunidades. Ela começa a acreditar que o sucesso pertence aos outros, que a prosperidade é para poucos, que algumas pessoas nasceram para vencer e outras nasceram apenas para sobreviver. Mas a pergunta que você precisa fazer neste momento é: e se você tivesse aprendido uma versão limitada da verdade sobre o dinheiro? E se o problema nunca tivesse sido a sua capacidade? E se o maior obstáculo entre você e uma vida de crescimento não fosse a falta de oportunidade, mas a forma como você foi ensinado a pensar? Durante muito tempo, muitas pessoas procuram respostas fora delas. Elas acreditam que precisam apenas de mais dinheiro, mais sorte, mais contatos ou mais oportunidades, mas esquecem de olhar para o lugar onde todas as grandes transformações começam: a própria mente, porque a realidade que você constrói começa primeiro na maneira como você interpreta o mundo. Uma pessoa que acredita que nunca terá sucesso começa a tomar decisões baseadas no medo. Ela deixa passar oportunidades. Ela evita riscos. Ela desiste antes de tentar. Não porque ela não tem capacidade, mas porque sua mente já decidiu que a derrota é o destino dela. Agora imagine uma pessoa diferente, uma pessoa que acredita que pode aprender, que acredita que pode melhorar, que entende que cada dificuldade é uma oportunidade para crescer. Essa pessoa olha para um problema e não pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Ela pergunta: o que isso está tentando me ensinar? Essa mudança de pensamento parece pequena, mas é exatamente nesse ponto que vidas começam a mudar. Porque pessoas prósperas não são pessoas que nunca enfrentaram dificuldades. Elas são pessoas que aprenderam a pensar de maneira diferente diante das dificuldades. Elas entenderam que o dinheiro não começa na carteira. O dinheiro começa nas ideias, começa nas decisões, começa na disciplina, começa na capacidade de enxergar possibilidades quando o mundo inteiro parece enxergar apenas limitações. A verdade é que o dinheiro não é o verdadeiro objetivo. O dinheiro é uma ferramenta. Ele revela o nível de conhecimento, disciplina e responsabilidade que uma pessoa desenvolveu. O dinheiro nas mãos de uma mente preparada pode criar oportunidades, ajudar famílias, construir negócios e transformar vidas. Mas o dinheiro nas mãos de uma mente despreparada pode desaparecer rapidamente. Por isso, antes de buscar uma conta bancária maior, você precisa construir uma mentalidade maior. Porque não adianta receber uma grande oportunidade se você ainda possui uma pequena visão sobre aquilo que é possível. Não adianta ganhar mais se você continua pensando da mesma forma que pensava quando tinha menos. A pergunta mais importante não é: quanto dinheiro eu quero ter? A pergunta mais profunda é: quem eu preciso me tornar para sustentar aquilo que desejo conquistar? Essa é uma pergunta que separa aqueles que apenas sonham daqueles que realmente transformam seus sonhos em realidade. Porque riqueza não é apenas sobre possuir, é sobre se tornar. É sobre desenvolver uma pessoa dentro de você capaz de lidar com responsabilidades maiores. É sobre construir uma mente forte o suficiente para permanecer focada quando os resultados demoram. É sobre ter fé quando ninguém mais acredita. É sobre continuar caminhando mesmo quando o caminho parece difícil. Muitas pessoas desistem porque esperam que a mudança aconteça primeiro do lado de fora. Elas dizem: quando eu ganhar mais dinheiro, vou mudar. Quando minha situação melhorar, vou começar. Quando aparecer uma oportunidade, vou agir. Mas a verdade é o contrário. A mudança começa primeiro dentro.
A pessoa que espera uma nova realidade precisa primeiro construir uma nova identidade. Você não começa a agir como uma pessoa bem-sucedida depois de alcançar o sucesso. Muitas vezes, você alcança o sucesso porque começou a agir como alguém preparado para ele. A mente é o primeiro lugar onde a riqueza é construída. Antes de existir uma grande empresa, existe uma ideia. Antes de existir uma grande conquista, existe uma decisão. Antes de existir uma transformação externa, existe um despertar interno. E talvez este seja o momento de você despertar. Talvez seja o momento de questionar as crenças que limitaram você durante anos. Talvez seja o momento de parar de repetir pensamentos que enfraquecem seu potencial. Porque você não pode construir uma vida extraordinária usando uma mentalidade criada para sobreviver. Você precisa desenvolver uma mente preparada para crescer. Uma mente que acredita, uma mente que aprende, uma mente que age. Então faça uma reflexão profunda. Se o medo desaparecesse hoje, qual seria o primeiro passo que você daria para transformar sua vida? Que sonho você deixaria de esconder? Que oportunidade você finalmente buscaria? Que versão de você mesmo você começaria a construir? O despertar começa quando você percebe que o maior inimigo da sua prosperidade nunca foi apenas o mundo ao seu redor. Muitas vezes foi a voz dentro da sua própria mente dizendo que você não era capaz. Mas essa voz pode ser substituída. Você pode escolher novos pensamentos, pode desenvolver novas atitudes, pode construir uma nova história. Porque a verdade sobre o dinheiro que ninguém conta é esta: a riqueza começa muito antes de chegar às suas mãos. Ela começa no momento em que você decide acreditar que é capaz de construí-la. E quando a sua mente muda, suas escolhas mudam. Quando suas escolhas mudam, seus resultados mudam. E quando seus resultados começam a mudar, uma nova vida começa a nascer. Existe uma diferença profunda entre aqueles que apenas desejam ter dinheiro e aqueles que realmente constroem prosperidade. A maioria das pessoas olha para o dinheiro apenas como algo que serve para pagar contas, comprar coisas ou proporcionar conforto. Mas existe uma forma diferente de enxergar o dinheiro, uma forma que muda completamente a maneira como uma pessoa toma decisões, trabalha e constrói seu futuro. A verdade é que o dinheiro não é apenas uma recompensa. O dinheiro é uma consequência do valor que você cria, dos problemas que você resolve, das habilidades que desenvolve e da pessoa que você se torna durante o processo. Muitas pessoas passam a vida inteira perseguindo dinheiro, mas nunca param para entender uma pergunta fundamental. Por que algumas pessoas conseguem criar riqueza continuamente, enquanto outras, mesmo trabalhando duro, continuam presas no mesmo lugar? A resposta começa na maneira como elas pensam. Pessoas que constroem prosperidade entendem que o dinheiro segue o valor. Elas não acordam todos os dias pensando apenas como posso ganhar mais dinheiro. Elas perguntam, como posso me tornar mais valioso? Essa pequena mudança de pensamento cria uma grande diferença. Porque quando você aumenta o seu conhecimento, melhora suas habilidades, aprende a resolver problemas e desenvolve disciplina, você aumenta sua capacidade de gerar resultados. E resultados geram oportunidades. O mundo recompensa aqueles que conseguem entregar algo que melhora a vida de outras pessoas. Grandes empresas, grandes projetos e grandes conquistas começaram com uma simples ideia: resolver um problema. Uma pessoa viu uma dificuldade e encontrou uma solução. Uma pessoa enxergou uma necessidade e criou uma resposta. Uma pessoa acreditou em uma possibilidade, enquanto muitos outros viam apenas impossibilidade. Essa é uma das verdades que poucos contam sobre o dinheiro. A riqueza não pertence apenas àqueles que têm recursos. Muitas vezes, ela pertence àqueles que aprendem a criar recursos.
O dinheiro não cresce apenas através do esforço. Ele cresce através de conhecimento aplicado. Porque trabalhar muito sem direção pode manter uma pessoa ocupada, mas não necessariamente a leva para uma vida melhor. Você pode passar anos correndo, mas se estiver correndo na direção errada, nunca chegará ao destino desejado. Por isso, uma mente próspera entende a importância de parar, analisar e escolher melhor seus caminhos. Ela entende que tempo é um dos maiores recursos que uma pessoa possui. O dinheiro perdido pode ser recuperado, mas o tempo que passou nunca volta. A pergunta é: você está usando seu tempo apenas para sobreviver ou está usando seu tempo para construir algo maior? Essa reflexão pode mudar completamente a sua trajetória, porque muitas pessoas entregam suas melhores horas todos os dias para construir os sonhos de outras pessoas, mas nunca separam tempo para construir o próprio futuro. Elas trabalham, elas se esforçam, elas lutam, mas nunca param para perguntar: estou me aproximando da vida que desejo ou apenas me acostumando com a vida que tenho? Pessoas de sucesso entendem que o dinheiro deve ser colocado para trabalhar a favor delas. Elas não enxergam o dinheiro apenas como algo para gastar imediatamente. Elas enxergam como uma ferramenta que pode criar novas possibilidades. Uma pequena quantia bem administrada pode se transformar em algo maior. Uma habilidade desenvolvida pode abrir portas que antes pareciam impossíveis. Um conhecimento adquirido pode mudar completamente o futuro de uma pessoa. A prosperidade começa quando você deixa de pensar apenas no presente e começa a construir pensando no futuro. Mas existe outro segredo que muitos ignoram. Pessoas ricas não são apenas pessoas que possuem mais dinheiro. São pessoas que desenvolveram hábitos diferentes. Elas aprenderam a controlar impulsos, aprenderam a pensar antes de agir. Aprenderam que disciplina vale mais do que motivação passageira, porque motivação pode desaparecer, mas disciplina permanece. É a disciplina que faz alguém continuar estudando quando ninguém está vendo. É a disciplina que faz alguém economizar quando outros estão gastando. É a disciplina que faz alguém continuar tentando depois de uma derrota. A pergunta é: você está tomando decisões baseadas no que deseja construir ou apenas no que deseja sentir agora? Muitas pessoas sacrificam o futuro para satisfazer o presente. Elas escolhem pequenos prazeres momentâneos e acabam pagando um preço maior depois. Mas uma mente preparada entende que algumas escolhas difíceis de hoje podem criar uma vida muito mais livre amanhã. O caminho da prosperidade exige paciência, exige maturidade, exige visão, porque riqueza verdadeira não é construída em um único dia. Ela é construída através de pequenas decisões repetidas durante muitos dias. Cada aprendizado acrescenta algo. Cada esforço fortalece você. Cada desafio vencido aumenta sua confiança. É assim que uma pessoa começa a mudar sua realidade. Primeiro, ela muda seus pensamentos. Depois, muda suas ações. E, finalmente, começa a mudar seus resultados. Existe uma frase poderosa que todo aquele que busca evolução precisa lembrar. Você não recebe aquilo que deseja apenas porque deseja. Você recebe aquilo que está preparado para construir. Por isso, não pergunte apenas: porque eu ainda não tenho aquilo que quero? Pergunte: estou me tornando a pessoa capaz de conquistar aquilo que desejo? Essa pergunta exige responsabilidade. Ela tira você da posição de vítima e coloca você no controle. Porque enquanto uma pessoa acredita que tudo depende das circunstâncias, ela entrega seu poder ao mundo exterior. Mas quando ela entende que pode aprender, melhorar e evoluir, ela recupera o controle da própria história. O dinheiro não deve ser visto como um inimigo.
Ele deve ser compreendido como uma ferramenta que amplifica suas escolhas, uma ferramenta que pode permitir que você cuide melhor da sua família, realize sonhos, ajude pessoas e construa um legado. Mas tudo começa com uma decisão: desenvolver uma mente preparada, porque antes de conquistar mais, você precisa se tornar mais. Antes de receber mais, você precisa estar pronto para administrar mais. Antes de alcançar novos níveis, você precisa abandonar antigos pensamentos. A verdade que poucos entendem é: o dinheiro não muda uma pessoa. Ele revela a pessoa que ela já decidiu se tornar. Quando sua mente cresce, suas possibilidades crescem. Quando sua visão aumenta, suas oportunidades aumentam. E quando você decide evoluir todos os dias, começa a construir o caminho para uma vida de verdadeira prosperidade. O segredo não está apenas em ganhar dinheiro. O segredo está em se tornar alguém capaz de criar, multiplicar e usar o dinheiro com sabedoria. Porque a maior riqueza que você pode conquistar primeiro não está na sua conta, está dentro de você. Antes de uma pessoa conquistar qualquer grande realização no mundo exterior, existe um lugar onde tudo começa. Um lugar invisível aos olhos, mas poderoso o suficiente para determinar o caminho de uma vida inteira. Esse lugar é a mente. A maioria das pessoas procura a riqueza olhando para fora. Elas procuram uma oportunidade perfeita, esperam encontrar o momento certo. Aguardam uma mudança nas circunstâncias, esperam que alguém apareça e transforme sua realidade. Mas existe uma verdade que pode mudar completamente a forma como você enxerga o sucesso. Toda grande transformação começa como uma decisão dentro da mente de alguém. Antes de existir uma empresa, existiu uma ideia. Antes de existir uma conquista, existiu uma crença. Antes de existir uma vitória, existiu alguém que decidiu acreditar mesmo quando ainda não havia nenhuma prova de que seria possível. A mente é o campo onde todas as batalhas são vencidas ou perdidas. Porque uma pessoa pode ter oportunidades diante dela e ainda assim não conseguir enxergá-las. Pode estar cercada de possibilidades e ainda acreditar que nada vai mudar. Pode receber uma chance de crescimento e, por medo, escolher permanecer no mesmo lugar. E por que isso acontece? Porque muitas vezes a maior prisão não está nas circunstâncias, está nos pensamentos. Uma pessoa limitada não é aquela que possui poucos recursos. Uma pessoa limitada é aquela que acredita que não pode crescer. Porque quando alguém acredita que não consegue, ela começa a agir como alguém derrotado antes mesmo de tentar. Ela desiste antes do primeiro passo. Ela cria desculpas antes dos desafios aparecerem. Ela imagina fracassos que ainda nem aconteceram. E pouco a pouco começa a construir uma realidade baseada no medo. Mas existe uma força maior dentro de cada ser humano. A capacidade de mudar a própria programação mental. A capacidade de aprender novos pensamentos. A capacidade de substituir insegurança por confiança. A capacidade de transformar uma mente de escassez em uma mente de crescimento. A pergunta que você precisa fazer é: os pensamentos que eu alimento todos os dias estão me aproximando da vida que desejo ou estão me afastando dela? Porque os pensamentos que você repete diariamente não desaparecem. Eles criam raízes. Eles influenciam suas decisões, eles moldam suas atitudes, e suas atitudes constroem seus resultados. Uma pessoa que acredita em sua capacidade procura soluções. Uma pessoa que acredita que tudo é impossível procura justificativas. A diferença entre elas não está apenas no talento, está na mentalidade. Grandes homens e mulheres da história não chegaram ao topo porque nunca enfrentaram dúvidas. Eles chegaram porque aprenderam a não permitir que suas dúvidas fossem maiores que seus sonhos. Eles entenderam que pensamentos negativos podem aparecer, mas não precisam controlar suas ações.
Porque coragem não significa ausência de medo. Coragem significa escolher avançar, mesmo quando o medo está presente. Muitas pessoas esperam sentir confiança para começar, mas esquecem de uma grande verdade. A confiança não vem antes da ação. A confiança nasce através da ação. Você não se torna forte esperando desafios desaparecerem. Você se torna forte enfrentando desafios. Cada vez que você cumpre uma promessa feita a si mesmo, sua confiança aumenta. Cada vez que você vence uma pequena batalha interna, sua mente se fortalece. Cada vez que você escolhe disciplina em vez de desistência, você constrói uma nova versão de si mesmo. A riqueza começa dessa forma. Ela começa quando uma pessoa decide parar de ser controlada pelos pensamentos que a enfraquecem. Ela começa quando alguém olha para si mesmo e declara: eu posso aprender, eu posso crescer, eu posso construir algo maior. Essa afirmação parece simples, mas uma nova vida muitas vezes começa com uma nova decisão. O problema é que muitas pessoas passam anos tentando mudar suas condições sem mudar suas crenças. Elas querem resultados diferentes, mas continuam pensando da mesma maneira. Querem uma vida abundante, mas continuam alimentando pensamentos de falta. Querem liberdade financeira, mas continuam tomando decisões baseadas apenas no medo. É como plantar uma semente e esperar colher uma árvore diferente daquela que foi plantada. A colheita sempre revela o que foi cultivado. Por isso, se você deseja mudar seus resultados, precisa começar mudando aquilo que acontece dentro de você. Observe seus pensamentos. Observe suas palavras. Observe aquilo que você acredita sobre dinheiro, sucesso e sobre seu próprio potencial. Porque muitas pessoas não fracassam por falta de capacidade. Elas fracassam porque nunca descobriram o poder que carregam dentro delas. Existe uma força adormecida esperando ser despertada. Uma força que aparece quando você decide assumir responsabilidade pela sua própria história. Você não controla tudo o que acontece ao seu redor, mas você pode controlar a forma como responde. Você pode escolher crescer em vez de reclamar. Pode escolher aprender em vez de desistir. Pode escolher agir em vez de esperar. E essa escolha muda tudo. Porque uma mente preparada começa a enxergar oportunidades onde antes só existiam dificuldades. Uma mente fortalecida começa a encontrar caminhos onde antes existiam barreiras. Uma mente focada começa a transformar sonhos em planos e planos em realidade. Pergunte a si mesmo: quem eu me tornaria se eu parasse de duvidar do meu próprio potencial? Imagine por um momento como seria sua vida se você tivesse mais confiança, se você tivesse mais coragem, se você acreditasse completamente que é capaz de evoluir. Quantas oportunidades você teria aproveitado? Quantas decisões teria tomado? Quantos sonhos teria começado? Muitas vezes, a distância entre a vida que temos e a vida que desejamos está apenas entre aquilo que acreditamos e aquilo que estamos dispostos a fazer. A mente é como um jardim. Se você não escolher o que plantar, outras pessoas plantarão por você. O medo pode plantar limitações. A dúvida pode plantar insegurança. As opiniões negativas podem plantar desistência. Mas você pode escolher plantar fé, pode escolher plantar disciplina, pode escolher plantar conhecimento, pode escolher plantar determinação. E aquilo que você alimenta todos os dias crescerá. Por isso, proteja sua mente. Alimente pensamentos que fortalecem sua caminhada. Cerque-se de ideias que elevam sua visão. Aprenda constantemente. Busque evolução. Porque a pessoa que você será amanhã está sendo construída pelos pensamentos que você escolhe hoje. A verdade sobre a prosperidade é que ela não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando sua mente se torna preparada para criar, administrar e multiplicar oportunidades. Primeiro nasce a visão,
Depois nasce a ação e então surgem os resultados. Nunca esqueça, uma mente pequena pode perder grandes oportunidades, mas uma mente preparada pode transformar pequenas oportunidades em grandes conquistas. O primeiro passo para construir uma vida extraordinária é despertar para uma nova realidade. Você não é limitado pelas circunstâncias que recebeu. Você é transformado pelas decisões que escolhe tomar. E quando você muda sua mente, começa a mudar seu destino. Existe uma diferença entre uma pessoa que apenas deseja uma vida melhor e uma pessoa que está realmente preparada para construí-la. Essa diferença tem um nome: disciplina. Muitas pessoas sonham com sucesso, sonham com liberdade, sonham com prosperidade, sonham com uma vida onde não precisam mais viver preocupadas com as mesmas dificuldades de sempre. Mas existe uma verdade que poucos querem aceitar. Grandes resultados exigem grandes mudanças internas. O problema é que muitas pessoas querem conquistar uma vida extraordinária, mantendo os mesmos hábitos que as mantiveram presas durante anos. Querem resultados diferentes, mas continuam fazendo as mesmas escolhas. Querem crescimento, mas continuam alimentando a preguiça. Querem prosperidade, mas continuam fugindo da responsabilidade. Querem vencer, mas desistem sempre que o caminho fica difícil. E é exatamente nesse ponto que a disciplina se torna o divisor entre aqueles que apenas imaginam uma vida melhor e aqueles que realmente constroem essa vida. Porque a disciplina é fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo quando você não sente vontade. É continuar quando a motivação desaparece. É manter o compromisso quando ninguém está olhando. É escolher o futuro em vez do prazer imediato. A maioria das pessoas acredita que o sucesso acontece através de um grande momento, um grande encontro, uma grande oportunidade, uma grande mudança. Mas a verdade é que quase todo grande sucesso é construído através de pequenas decisões repetidas todos os dias. São as pequenas escolhas silenciosas que criam grandes resultados. A pessoa que decide estudar alguns minutos todos os dias está construindo conhecimento. A pessoa que controla seus gastos está construindo estabilidade. A pessoa que mantém seu foco mesmo diante das dificuldades está construindo força mental. A pessoa que continua tentando depois de falhar está construindo uma característica que nenhuma riqueza pode comprar: resiliência. Porque o caminho da prosperidade não é uma linha reta. Existem obstáculos, existem momentos de dúvida, existem dias em que você vai questionar se vale a pena continuar. E nesses momentos, a disciplina será a força que impedirá você de voltar para a antiga versão de si mesmo. A pergunta é: você está disposto a fazer hoje aquilo que a maioria das pessoas não quer fazer para conquistar amanhã aquilo que a maioria das pessoas nunca terá? Essa pergunta revela uma grande verdade. A diferença entre uma pessoa comum e uma pessoa extraordinária muitas vezes não está no talento, está na capacidade de permanecer comprometida. Muitas pessoas começam, poucas continuam. Muitas pessoas têm sonhos, poucas têm a disciplina necessária para transformar sonhos em realidade, porque sonhar é fácil. Difícil é levantar todos os dias e trabalhar na construção desse sonho. Difícil é continuar acreditando quando os resultados ainda não apareceram. Difícil é manter a visão quando outras pessoas dizem que não vai funcionar. Mas é exatamente nesse momento que grandes pessoas são formadas. Não é nos dias fáceis, é nos dias difíceis. É quando ninguém aplaude. É quando ninguém reconhece. É quando você precisa olhar para dentro e encontrar uma força que talvez nem sabia que possuía. A disciplina é uma promessa que você faz para o seu futuro. É dizer: eu respeito a pessoa que quero me tornar. Eu não vou abandonar meus objetivos por causa de uma dificuldade temporária. Eu vou continuar evoluindo,
mesmo que o progresso seja pequeno. Porque cada escolha que você faz hoje está construindo a pessoa que você será amanhã. Se você escolhe sempre o caminho mais fácil, você fortalece a fraqueza. Mas se você escolhe enfrentar desafios, você fortalece sua capacidade. A mente funciona como um músculo. Quanto mais você treina, mais forte ela se torna. Cada vez que você vence uma distração, você aumenta seu controle. Cada vez que você cumpre uma tarefa difícil, você aumenta sua confiança. Cada vez que você mantém sua palavra consigo mesmo, você constrói respeito pela própria pessoa. E existe algo poderoso nisso. Uma pessoa que confia em si mesma se torna muito difícil de parar. Porque quando você acredita na sua capacidade, começa a agir de maneira diferente. Você deixa de procurar desculpas. Você começa a procurar soluções. Você deixa de perguntar, por que isso é tão difícil? E começa a perguntar, o que eu preciso aprender para superar isso? Essa mudança de pensamento transforma tudo. Porque pessoas de sucesso não são aquelas que nunca enfrentam problemas. São aquelas que desenvolveram a capacidade de resolver problemas. Elas entendem que cada desafio carrega uma oportunidade de crescimento. Cada dificuldade pode ensinar algo. Cada fracasso pode revelar uma lição. Mas para enxergar essas oportunidades, você precisa ter uma mente disciplinada. Uma mente que não se entrega ao primeiro obstáculo. Uma mente que não abandona seus objetivos por causa de uma emoção passageira. Porque emoções mudam. Um dia você acorda motivado, no outro, cansado. Um dia você acredita que consegue tudo. No outro surgem dúvidas, mas a disciplina permanece. Ela é o compromisso que continua existindo mesmo quando seus sentimentos mudam. Essa é uma das maiores verdades sobre pessoas prósperas. Elas não dependem apenas de motivação, elas criam sistemas, elas criam hábitos, elas constroem uma rotina que aproxima elas dos seus objetivos. Porque uma vida de sucesso não é construída por decisões tomadas uma vez, é construída por decisões tomadas todos os dias. A pergunta que você precisa fazer agora é: meus hábitos atuais estão construindo a vida que eu desejo ou estão fortalecendo a vida que eu quero deixar para trás? Essa reflexão pode ser desconfortável, mas também pode ser o início de uma grande transformação. Porque você não muda sua vida apenas desejando uma mudança. Você muda sua vida quando começa a agir de maneira diferente. A prosperidade exige preparação. E preparação exige disciplina. Não existe mente forte sem treinamento. Não existe confiança sem prática. Não existe evolução sem esforço. Toda pessoa que alcançou algo grande precisou enfrentar momentos em que continuar parecia mais difícil do que desistir. A diferença é que elas escolheram continuar. Elas entenderam que o desconforto de hoje pode ser o preço da liberdade de amanhã. Elas entenderam que pequenas renúncias podem criar grandes conquistas. Elas entenderam que a pessoa que deseja se tornar precisa ser mais forte do que a pessoa que ela foi. E talvez este seja o momento de você fazer uma escolha. Continuar vivendo preso aos velhos hábitos ou começar a construir uma nova versão de si mesmo. Porque o futuro não é criado apenas pelos sonhos que você possui. O futuro é criado pelas ações que você repete. A disciplina é a ponte entre o desejo e a realização. É ela que transforma a intenção em movimento. É ela que transforma planos em resultados. É ela que transforma uma pessoa comum em alguém preparado para grandes conquistas. Nunca se esqueça, a motivação faz você começar. Mas a disciplina é aquilo que faz você chegar até o fim. E quando você aprende a dominar a si mesmo, aprende também a dominar o caminho que leva aos seus maiores objetivos. Porque a maior vitória não é conquistar o mundo. A maior vitória é conquistar a própria mente.
Existe um inimigo silencioso que todos os dias impede milhares de pessoas de alcançarem uma vida maior. Ele não aparece nos extratos bancários. Não está escrito nos contratos. Não pode ser visto nos obstáculos externos, mas ele existe dentro da mente de muitas pessoas. Seu nome é medo. O medo de falhar, o medo de perder, o medo de tentar e descobrir que talvez não consiga, o medo da opinião das outras pessoas, o medo de abandonar uma vida conhecida para buscar algo novo. E talvez essa seja uma das maiores verdades que alguém precisa entender sobre prosperidade. Muitas pessoas não permanecem pequenas porque não têm capacidade. Elas permanecem pequenas porque têm medo de descobrir o tamanho do próprio potencial. Durante anos, pessoas talentosas deixam sonhos morrerem dentro delas porque permitem que o medo fale mais alto que a vontade de vencer. Elas têm ideias, elas possuem sonhos, elas imaginam uma vida diferente. Mas quando chega o momento de agir, uma voz dentro da mente começa a perguntar: e se der errado? E se as pessoas me criticarem? E se eu perder aquilo que já tenho? E se eu não for bom o suficiente? E lentamente o medo começa a construir uma prisão invisível, uma prisão onde a pessoa continua vivendo, mas deixa de crescer. Ela escolhe a segurança do conhecido em vez da possibilidade do extraordinário. Mas existe uma pergunta que pode despertar algo poderoso dentro de você. O que você faria hoje se tivesse certeza de que não poderia falhar? Que decisão você tomaria? Que sonho começaria? Que oportunidade aceitaria? Quantos passos você daria em direção à vida que realmente deseja? Essa pergunta revela algo importante. Muitas vezes, não é a falta de oportunidade que impede uma pessoa, é a falta de coragem para aproveitá-la. O medo sempre tenta proteger você. Ele tenta convencer você a permanecer onde está. Ele diz: espere mais um pouco. Não é o momento certo. Você não está preparado. Talvez seja melhor desistir. Mas existe um problema. Se você sempre obedecer ao medo, nunca descobrirá aquilo que é capaz de conquistar, porque crescimento e conforto raramente caminham juntos. Para evoluir, você precisa entrar em territórios novos, precisa aprender coisas novas, precisa tomar decisões que sua antiga versão teria medo de tomar. Grandes conquistas quase sempre começam com um momento de coragem. Um momento em que alguém decide, mesmo com medo, eu vou avançar. Porque a coragem não é a ausência de medo. A coragem é a decisão de não permitir que o medo controle seu destino. Pessoas bem-sucedidas também sentem insegurança. Elas também têm dúvidas. Elas também enfrentam momentos em que não sabem exatamente o que vai acontecer. A diferença é que elas aprenderam a agir apesar disso. Elas entenderam que esperar sentir confiança antes de começar pode significar esperar para sempre. A confiança nasce depois que você dá o primeiro passo. É quando você enfrenta um desafio e percebe: eu consegui. É quando você atravessa uma dificuldade e descobre: eu sou mais forte do que imaginava. É quando você olha para trás e percebe: aquilo que parecia impossível era apenas algo que eu ainda não tinha aprendido a superar. A vida recompensa aqueles que se movimentam, não aqueles que esperam todas as condições perfeitas aparecerem, porque o momento perfeito, muitas vezes, nunca chega. Sempre haverá uma razão para esperar. Sempre haverá uma dúvida. Sempre haverá alguém dizendo que não vai funcionar. A pergunta é: você vai permitir que a opinião dos outros seja maior do que a visão que Deus colocou dentro de você? Muitas pessoas abandonam seus sonhos porque escutam mais as vozes externas do que a própria convicção interior. Elas permitem que uma crítica destrua anos de esperança. Permitem que uma falha temporária defina toda uma história. Mas um erro
não define quem você é. Uma queda não determina onde você vai terminar. Um momento difícil não significa que sua jornada acabou. Grandes pessoas não são aquelas que nunca caíram, são aquelas que aprenderam a levantar. Cada fracasso pode carregar uma lição. Cada dificuldade pode desenvolver uma característica. Cada obstáculo pode preparar você para um nível maior. A pergunta não é: por que eu enfrentei esse problema? A pergunta mais poderosa é: quem eu estou me tornando por causa desse desafio? Porque as dificuldades podem destruir uma pessoa ou podem construir uma pessoa. Tudo depende da maneira como ela escolhe responder. O medo faz você olhar para o tamanho do problema. A fé faz você olhar para o tamanho da possibilidade. O medo diz: você não consegue. A fé responde: eu vou aprender. O medo diz: você não está preparado. A disciplina responde: eu vou me preparar. O medo diz: e se eu perder? A coragem responde: e se eu vencer? Essa mudança de pensamento transforma uma vida inteira. Porque toda grande conquista começa quando alguém decide acreditar antes de ter todas as provas. É assim que novos negócios começam. É assim que novos projetos nascem. É assim que pessoas comuns realizam coisas extraordinárias. Elas não tinham todas as respostas. Elas não sabiam todos os caminhos. Mas tinham uma decisão: continuar avançando. E talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto. Talvez exista algo dentro de você que deseja crescer. Talvez exista um sonho que você deixou de lado. Talvez exista uma oportunidade que você está adiando porque tem medo do resultado. Mas lembre-se, o maior risco da vida não é tentar e falhar. O maior risco é nunca tentar e passar anos imaginando o que poderia ter acontecido. O tempo continua passando. Os dias continuam avançando. E cada dia que você deixa o medo decidir por você, é um dia em que sua melhor versão fica esperando para nascer. Você não precisa eliminar todo o medo para começar. Você precisa apenas decidir que seu propósito é maior que seus receios. Diga para si mesmo: eu não sou controlado pelo medo, eu sou guiado pela minha visão. Eu tenho capacidade para aprender, crescer e superar desafios. Cada passo que dou me aproxima da pessoa que desejo me tornar. A prosperidade exige coragem. Porque construir algo novo sempre envolve incerteza. Mas aqueles que têm coragem de caminhar, mesmo sem enxergar todo o caminho, descobrem algo poderoso. A estrada aparece para aqueles que começam a andar. O medo pode bater na porta. A dúvida pode tentar entrar, mas a decisão final sempre será sua. Você pode continuar preso ao que conhece, ou pode abrir espaço para aquilo que ainda pode conquistar. Porque a verdade é, o medo pode tentar impedir seus passos, mas somente você pode decidir parar de caminhar. E quando você escolhe avançar, mesmo com medo, você descobre uma força que sempre esteve dentro de você. Existe um momento na jornada de toda pessoa que deseja crescer em que ela será testada. Não será um teste de inteligência. Não será um teste de capacidade. Será um teste de confiança. Um momento em que os resultados ainda não apareceram. Um momento em que o esforço parece não estar sendo recompensado. Um momento em que as portas parecem fechadas e a dúvida começa a tentar dominar os pensamentos. É nesse momento que muitas pessoas desistem. Não porque perderam a capacidade, não porque o caminho terminou, mas porque deixaram de acreditar antes de ver a transformação acontecer. E essa é uma das maiores lições sobre prosperidade e crescimento pessoal. Aqueles que vencem aprendem a confiar no processo antes de enxergar o resultado. A fé é uma força poderosa porque ela permite que uma pessoa
Continue caminhando mesmo quando seus olhos ainda não conseguem ver a chegada. É acreditar que cada passo tem um propósito. É entender que cada aprendizado, cada dificuldade e cada desafio estão preparando você para algo maior. Muitas pessoas querem resultados imediatos. Querem plantar hoje e colher amanhã. Querem construir uma vida extraordinária, sem passar pelo processo de transformação. Mas a natureza nos ensina uma grande verdade. Nenhuma árvore cresce forte da noite para o dia. Antes de aparecer acima da terra, ela precisa criar raízes profundas. E muitas vezes é exatamente isso que acontece com a vida de uma pessoa. Antes que o mundo veja sua evolução, existe um período em que você está criando raízes. Um período de preparação, um período de aprendizado, um período em que parece que nada está acontecendo, mas dentro de você algo está sendo construído. A pergunta é, e se o período de espera que você está vivendo não for uma punição, mas uma preparação? Talvez aquilo que você chama de atraso seja, na verdade, um treinamento. Talvez aquilo que parece uma porta fechada seja uma proteção contra algo para o qual você ainda não estava preparado. Porque nem sempre receber aquilo que queremos no momento em que queremos seria uma bênção. Às vezes, primeiro precisamos nos tornar a pessoa capaz de sustentar aquilo que desejamos receber. Uma pessoa pode desejar riqueza, mas precisa desenvolver responsabilidade. Pode desejar sucesso, mas precisa desenvolver disciplina. Pode desejar grandes oportunidades, mas precisa desenvolver maturidade. Porque uma grande conquista nas mãos de uma mente despreparada pode se transformar em um grande problema. Por isso, o processo é tão importante quanto o resultado. O processo constrói caráter. O processo fortalece a mente. O processo ensina aquilo que nenhuma conquista rápida poderia ensinar. Existe uma diferença entre alguém que recebe algo facilmente e alguém que construiu a capacidade de conquistar. A segunda pessoa carrega algo que ninguém pode tirar: a transformação interior. Porque quando você muda por dentro, você se torna capaz de criar novamente. Você deixa de depender apenas de uma oportunidade. Você se torna alguém capaz de gerar novas oportunidades. Essa é a verdadeira prosperidade. Não apenas possuir algo, mas se tornar alguém preparado para construir novamente. Muitas pessoas olham para a história de pessoas bem-sucedidas e enxergam apenas o resultado final. Elas veem a conquista, veem o reconhecimento, veem a vitória, mas não enxergam as noites difíceis, não enxergam os momentos de incerteza, não enxergam as vezes em que aquela pessoa precisou continuar acreditando quando ninguém mais acreditava. Todo grande vencedor passou por um período em que precisou confiar sem garantias. Precisou continuar sem aplausos. Precisou manter a visão enquanto o mundo ainda não entendia. A pergunta é, você consegue permanecer fiel ao seu propósito mesmo quando os resultados ainda não apareceram? Essa é uma das maiores provas de crescimento, porque é fácil acreditar quando tudo está funcionando. É fácil ter fé quando as portas estão abertas. É fácil permanecer motivado quando todos estão reconhecendo seu esforço. Mas a verdadeira força aparece quando você continua mesmo no silêncio. Quando você trabalha sem ser visto. Quando você planta sem saber exatamente quando irá colher. É nesse momento que sua mente começa a ficar mais forte. É nesse momento que você deixa de depender das circunstâncias externas. Você começa a desenvolver algo maior, a confiança em si mesmo, a confiança de que você é capaz de aprender, a confiança de que você é capaz de superar, a confiança de que um momento difícil não define sua história. Porque sua situação atual não representa o seu destino final. Um capítulo difícil não significa que o livro terminou. Uma fase complicada não significa que a vitória não chegará.
Muitas vezes, os maiores períodos de crescimento acontecem justamente quando enfrentamos os maiores desafios. O ouro passa pelo fogo para ser purificado. Uma espada é fortalecida através da pressão, e uma pessoa é fortalecida através das experiências que enfrenta. Mas para transformar dificuldades em crescimento, você precisa mudar a forma como enxerga os desafios. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte, o que essa situação está tentando me ensinar? Essa pergunta muda tudo, porque ela tira você da posição de vítima e coloca você na posição de alguém que está evoluindo. Você começa a procurar aprendizado em vez de apenas procurar culpados. Começa a procurar soluções em vez de apenas enxergar problemas. Começa a perceber que cada fase da vida possui uma lição. A fé não significa ignorar a realidade. A fé significa acreditar que a realidade pode ser transformada. Significa continuar trabalhando, continuar aprendendo, continuar avançando, mesmo quando o caminho ainda não está completamente claro, porque quem espera ter certeza absoluta para agir pode passar a vida inteira parado. Muitas vezes, a clareza vem depois do movimento. O caminho se revela enquanto você caminha. A oportunidade aparece enquanto você se prepara. A confiança aumenta enquanto você enfrenta. A evolução acontece enquanto você tenta. Por isso, nunca despreze os pequenos passos. Um pequeno avanço todos os dias cria uma grande transformação ao longo do tempo. Uma página lida por dia aumenta seu conhecimento. Uma decisão melhor por dia melhora sua vida. Uma atitude disciplinada por dia fortalece sua identidade. Não subestime o poder da constância. Grandes montanhas são conquistadas através de pequenos passos. Grandes sonhos são realizados através de pequenas ações repetidas. E grandes mudanças começam com uma decisão: continuar acreditando. Hoje, talvez você ainda não esteja onde deseja estar, mas isso não significa que você não esteja avançando. Talvez você esteja no período de preparação. Talvez você esteja construindo as bases da sua próxima fase. Talvez aquilo que parece invisível agora seja exatamente aquilo que permitirá uma grande transformação amanhã. Então lembre-se, não abandone uma construção apenas porque ainda não consegue ver o prédio pronto. Toda grande obra começa com uma fundação. Toda grande vitória começa com uma escolha. Toda grande transformação começa com uma pessoa decidindo acreditar. Diga para si mesmo: eu confio no processo. Eu continuo avançando mesmo quando ainda não vejo todos os resultados. Cada desafio está fortalecendo minha mente e preparando meu futuro. Porque a prosperidade não pertence apenas àqueles que sabem onde querem chegar. Ela pertence àqueles que têm coragem de continuar caminhando. E quando você aprende a confiar no processo, algo poderoso acontece. Você deixa de ser controlado pelo momento presente e começa a ser guiado pela visão do futuro. A fé transforma dúvida em esperança. A esperança transforma pensamentos em ação. E a ação transforma sonhos em realidade. A jornada continua. Existe uma mudança que acontece antes de qualquer grande conquista. Uma mudança que muitas pessoas ignoram porque estão concentradas apenas no resultado final. Elas querem mais dinheiro, querem mais oportunidades, querem mais reconhecimento, querem uma vida diferente, mas esquecem de uma das maiores verdades sobre crescimento pessoal. Você não transforma sua vida apenas mudando o que faz. Você transforma sua vida quando muda quem você acredita ser. Toda grande transformação começa com uma nova identidade, porque as suas ações são uma consequência da imagem que você possui sobre si mesmo. Uma pessoa que se vê como incapaz age de maneira limitada. Uma pessoa que se vê como alguém forte, preparado e capaz começa a tomar decisões diferentes. A maneira como você se enxerga
determina a maneira como você enfrenta a vida. Se dentro da sua mente existe a crença de que você não é suficiente, qualquer desafio parecerá uma ameaça. Mas quando você constrói uma identidade baseada em crescimento, aprendizado e coragem, os desafios deixam de ser barreiras e começam a ser oportunidades. A pergunta que pode mudar sua perspectiva é: quem eu preciso me tornar para conquistar aquilo que desejo alcançar? Essa pergunta é mais poderosa do que simplesmente perguntar: quanto dinheiro eu quero ganhar? Porque o dinheiro, o sucesso e a prosperidade são consequências. A verdadeira construção acontece dentro da pessoa. Antes de uma pessoa administrar grandes recursos, ela precisa aprender a administrar seus pensamentos. Antes de liderar grandes projetos, ela precisa aprender a liderar a si mesma. Antes de conquistar grandes objetivos, ela precisa desenvolver uma mentalidade preparada para lidar com responsabilidades maiores. Muitas pessoas desejam uma nova vida, mas continuam presas à antiga identidade. Elas dizem que querem mudança, mas continuam repetindo os mesmos padrões. Dizem que querem crescer, mas continuam alimentando pensamentos que as diminuem. Dizem que querem prosperidade, mas continuam acreditando que não são capazes de alcançá-la. E existe uma pergunta importante: como uma pessoa pode construir um futuro diferente se continua sendo guiada pela mesma versão de si mesma? A transformação exige uma decisão. A decisão de abandonar aquilo que já não combina com a pessoa que você deseja se tornar. Isso não significa rejeitar quem você foi. Significa honrar sua história, aprender com ela e continuar evoluindo. Seus erros não definem você. Suas dificuldades não definem você. Seu passado não define o limite do seu futuro. O que define sua próxima fase são as decisões que você escolhe tomar a partir de agora. Grandes mudanças começam com pequenas declarações internas. Quando você começa a dizer: eu sou uma pessoa disciplinada, eu sou uma pessoa que aprende, eu sou uma pessoa que enfrenta desafios, eu sou uma pessoa capaz de construir algo maior. Você começa a criar uma nova direção para sua mente, porque aquilo que você repete constantemente começa a influenciar suas escolhas. Uma pessoa que acredita que pode evoluir, procura conhecimento. Uma pessoa que acredita que pode vencer, procura soluções. Uma pessoa que acredita no próprio potencial não permite que uma dificuldade temporária destrua uma visão permanente. A mente humana precisa de uma direção. Sem direção, ela é facilmente influenciada pelo medo, pelas opiniões dos outros e pelas circunstâncias. Mas uma mente com propósito permanece firme. Ela sabe onde quer chegar. Ela entende que cada ação de hoje está construindo o amanhã. A pergunta é: a pessoa que você está sendo hoje está construindo a vida que a sua futura versão deseja viver? Essa pergunta exige honestidade, porque muitas vezes queremos resultados que nossos hábitos atuais não conseguem produzir. Queremos liberdade, mas não desenvolvemos disciplina. Queremos crescimento, mas não buscamos conhecimento. Queremos prosperidade, mas não aprendemos a administrar aquilo que já temos. O primeiro passo para mudar os resultados é mudar os padrões. E padrões começam na identidade. Uma pessoa com uma identidade forte não depende de motivação todos os dias. Ela possui princípios, ela possui valores. Ela sabe que algumas escolhas precisam ser feitas mesmo quando são difíceis. Porque ela não está apenas buscando um resultado. Ela está construindo uma nova versão de si mesma. Imagine uma pessoa que decide começar uma jornada de transformação. No início, ela talvez não veja grandes mudanças. Ela ainda enfrenta os mesmos desafios. Ainda possui as mesmas dificuldades. Mas algo mudou. Dentro dela existe uma nova decisão. Ela começou a acreditar que é possível.
ela começou a agir diferente. Ela começou a enxergar oportunidades onde antes via limitações. E pouco a pouco, essa nova identidade começa a influenciar tudo. Suas escolhas mudam, seus hábitos mudam, suas prioridades mudam. E quando uma pessoa muda internamente, o mundo ao redor começa a responder de maneira diferente. Não porque tudo se transforma magicamente, mas porque ela passa a perceber oportunidades que antes ignorava. Ela passa a tomar decisões melhores. Ela passa a agir com mais confiança. Ela passa a construir resultados diferentes. Essa é uma das maiores leis do crescimento. A sua realidade externa começa a acompanhar a sua evolução interna. Mas essa transformação exige coragem, porque crescer significa deixar algumas versões antigas para trás. Significa abandonar desculpas. Significa parar de culpar apenas as circunstâncias. Significa assumir responsabilidade pela própria história. E assumir responsabilidade não é carregar culpa, é recuperar poder. É entender: minha vida pode não ter começado exatamente como eu queria, mas eu posso escolher como ela continuará. Essa é uma das maiores formas de liberdade. Perceber que você possui influência sobre seu próprio caminho. Você pode aprender, você pode mudar, você pode construir, você pode evoluir. Talvez hoje você ainda não seja a pessoa que deseja ser. Mas a boa notícia é: você não precisa permanecer sendo a mesma pessoa. Todos os dias você tem a oportunidade de construir uma versão mais forte, mais sábia e mais preparada. Cada escolha é um voto para a pessoa que você está se tornando. Cada hábito é uma declaração sobre o futuro que você deseja criar. Cada atitude mostra para sua mente quem você decidiu ser. Então pergunte a si mesmo: se eu me tornasse a melhor versão de mim mesmo, quais decisões eu tomaria hoje? Eu estudaria mais? Eu cuidaria melhor do meu tempo? Eu teria mais coragem? Eu buscaria novas oportunidades? Eu abandonaria aquilo que está me impedindo de crescer? Essas perguntas não existem para gerar culpa. Elas existem para despertar consciência. Porque uma nova vida começa quando uma pessoa acorda para o próprio potencial. A prosperidade não começa apenas quando você recebe algo. Ela começa quando você se torna alguém preparado para receber. O sucesso não começa quando as pessoas reconhecem você. Ele começa quando você reconhece o valor que existe dentro de você. A riqueza não começa no exterior. Ela começa na identidade. Por isso, nunca se esqueça: você não precisa esperar se tornar alguém bem-sucedido para começar a agir como alguém preparado para o sucesso. Comece hoje. Comece com pequenos passos. Comece mudando seus pensamentos. Comece fortalecendo sua disciplina. Comece acreditando novamente em si mesmo, porque quando você muda quem você é por dentro, começa a criar uma nova realidade por fora. E talvez este seja o maior segredo da transformação. A vida muda quando a pessoa que você se torna é maior do que os desafios que enfrenta. Existe um momento na vida de toda pessoa em que ela precisa tomar uma decisão. Não é uma decisão sobre dinheiro. Não é uma decisão sobre oportunidades. É uma decisão sobre movimento. A decisão de continuar apenas imaginando uma vida diferente ou finalmente começar a construir essa vida. Porque existe algo que separa aqueles que apenas sonham daqueles que realizam: a ação. Muitas pessoas possuem grandes ideias, possuem sonhos incríveis, possuem desejos profundos de mudança. Elas imaginam uma vida com mais liberdade, mais prosperidade, mais conquistas. Mas existe uma diferença enorme entre imaginar um futuro melhor e criar esse futuro. Essa diferença está no primeiro passo: na coragem de começar, na disposição de sair do lugar onde você está e caminhar em direção à pessoa que deseja se tornar.
A verdade é que muitas pessoas esperam demais. Esperam o momento perfeito. Esperam ter mais dinheiro. Esperam ter mais conhecimento. Esperam sentir mais confiança. Esperam que todos os sinais indiquem que é seguro avançar. Mas existe uma grande armadilha nessa espera. Enquanto você espera estar completamente preparado, a vida continua passando. O tempo não espera a sua coragem aparecer. As oportunidades não esperam você eliminar todas as suas dúvidas. E os sonhos não se realizam apenas porque você acredita neles. Sonhos precisam de movimento, precisam de atitude, precisam de pessoas dispostas a transformar pensamentos em ações. A pergunta é: quantas oportunidades você perdeu não porque elas não existiam, mas porque você não teve coragem de agir? Essa pergunta pode ser difícil, mas também pode ser libertadora. Porque quando você percebe que suas escolhas têm poder, você entende que também possui poder para mudar. Muitas pessoas acreditam que precisam fazer algo gigantesco para transformar suas vidas, mas grandes mudanças quase sempre começam com pequenas ações. Uma decisão tomada hoje, um novo hábito criado hoje, um conhecimento adquirido hoje, um passo dado hoje. A diferença entre uma pessoa que permanece no mesmo lugar e uma pessoa que evolui está nas pequenas ações que ela repete constantemente. A pessoa que aprende todos os dias fica mais preparada. A pessoa que age todos os dias fica mais confiante. A pessoa que insiste todos os dias fica mais forte. Porque a ação produz algo que o pensamento sozinho nunca consegue produzir: experiência. Você pode passar anos estudando sobre coragem, mas é quando você enfrenta um desafio que realmente desenvolve coragem. Você pode passar anos lendo sobre disciplina, mas é quando você mantém um compromisso difícil que realmente desenvolve disciplina. Você pode passar anos falando sobre mudança, mas é quando você começa a agir que a mudança realmente acontece. A transformação não acontece apenas quando você aprende algo novo. Ela acontece quando você aplica aquilo que aprendeu. Conhecimento sem ação é apenas informação acumulada. Mas conhecimento colocado em prática se transforma em resultado. A pergunta que você precisa fazer é: o que eu já sei que preciso fazer, mas continuo adiando? Talvez exista uma conversa que você precisa ter. Um projeto que precisa começar. Uma habilidade que precisa aprender, um hábito que precisa abandonar, uma decisão que precisa tomar. Muitas vezes, sabemos exatamente qual é o próximo passo. O problema não é falta de direção, é falta de coragem. Porque agir significa aceitar que nem tudo será perfeito. Significa aceitar que erros podem acontecer. Significa entender que o caminho será construído enquanto você avança. Pessoas que conquistam grandes objetivos não começaram sabendo tudo. Elas começaram aprendendo. Elas começaram tentando. Elas começaram errando e corrigindo. Elas entenderam que o fracasso não era o fim. Era uma parte do processo. Existe uma grande diferença entre alguém que falha e alguém que é um fracasso. A pessoa que falha tentou. A pessoa que falha aprendeu. A pessoa que falha teve coragem de entrar no campo de batalha. Mas aquele que nunca tenta permanece preso apenas imaginando o que poderia ter acontecido. A pergunta é: você prefere enfrentar o desconforto temporário de tentar ou carregar o arrependimento permanente de nunca ter começado? Essa escolha aparece muitas vezes durante a vida. Sempre haverá um momento em que você precisará decidir entre conforto e crescimento. O conforto diz: fique onde está, não arrisque, não mude, continue fazendo o mesmo. Mas o crescimento diz: aprenda, tente, evolua, descubra do que você é capaz. Nenhuma pessoa cresce permanecendo exatamente igual. A evolução exige movimento.
Uma semente precisa romper sua própria estrutura para se transformar em uma árvore. Uma borboleta precisa abandonar sua antiga forma para nascer novamente. E uma pessoa precisa abandonar antigos padrões para construir uma nova realidade. A ação também fortalece a confiança. Muitas pessoas esperam confiança para agir, mas esquecem que a confiança é construída através da ação. Cada pequeno compromisso cumprido aumenta sua fé em si mesmo. Cada desafio enfrentado mostra que você é capaz de superar. Cada passo dado prova para sua própria mente que você não está mais parado. Você começa a perceber: eu consigo, eu sou capaz, eu posso aprender, eu posso melhorar. E essa mudança interna cria uma força poderosa. Porque uma pessoa que acredita em si mesma começa a enxergar possibilidades diferentes. Ela deixa de perguntar: será que eu consigo? E começa a perguntar: o que preciso fazer para conseguir? Essa é a mentalidade de crescimento. Ela não ignora dificuldades, ela apenas se recusa a ser derrotada por elas. A prosperidade exige ação porque nenhuma grande construção acontece apenas do pensamento. Uma casa não é construída apenas com uma planta. Um livro não é escrito apenas com uma ideia. Uma vida extraordinária não é criada apenas com desejos. É criada com decisões. É criada com esforço. É criada com consistência. Cada dia oferece uma oportunidade para você avançar um pouco mais. Talvez você não consiga mudar tudo hoje, mas pode mudar algo. Pode dar um passo, pode fazer uma escolha melhor, pode se aproximar da pessoa que deseja ser. Nunca subestime o poder de um pequeno movimento constante. Uma pequena ação repetida durante meses pode criar resultados que parecem impossíveis. A pergunta final deste capítulo é: se você continuar exatamente como está hoje, onde estará daqui a 5 anos? Essa reflexão mostra a importância das decisões presentes, porque o futuro não é construído em um único momento. Ele é construído pelas escolhas que você repete todos os dias. Então pare de esperar pelo momento perfeito. Pare de esperar sentir medo zero. Pare de esperar todas as respostas. Comece com aquilo que você tem. Comece de onde você está. Comece dando o primeiro passo. Porque muitas vezes, a porta que você procura só se abre depois que você decide caminhar até ela. Declare para si mesmo: eu não vou mais apenas sonhar. Eu vou agir. Cada passo que dou constrói o futuro que desejo. Eu tenho coragem para começar e disciplina para continuar. A vida recompensa aqueles que se movimentam. O conhecimento prepara, a fé fortalece, mas é a ação que transforma. E a partir do momento em que você decide agir, você deixa de ser apenas alguém esperando uma mudança. Você se torna alguém criando uma mudança. E esse é o momento em que uma nova história começa. Durante muito tempo, muitas pessoas acreditaram que prosperidade significava apenas ter mais dinheiro. Elas imaginaram que a verdadeira vitória estava em uma conta bancária cheia, uma casa maior, um carro melhor ou uma vida onde nenhum problema existisse. Mas com o passar do tempo, muitas descobrem uma verdade profunda. A riqueza exterior nunca será maior do que a riqueza interior que uma pessoa construiu. Porque uma pessoa pode conquistar muitas coisas e ainda continuar vazia por dentro. Pode alcançar números altos e ainda viver dominada pelo medo. Pode possuir bens, mas não possuir paz. Pode ter reconhecimento, mas não ter propósito. A verdadeira prosperidade vai muito além daquilo que podemos tocar. Ela começa na transformação da pessoa que você se torna durante o caminho, porque o dinheiro pode mudar sua situação, mas o crescimento muda sua identidade. O dinheiro pode proporcionar conforto, mas a sabedoria proporciona direção. O dinheiro pode abrir portas, mas a disciplina e o caráter determinam se você saberá permanecer dentro delas.
A pergunta que você precisa fazer é: se eu recebesse tudo aquilo que desejo hoje, eu estaria preparado para administrar e valorizar essa conquista? Essa pergunta revela algo importante. Muitas pessoas estão focadas apenas em receber. Poucas estão focadas em se preparar. Mas toda grande conquista exige uma grande preparação. Antes de construir algo grande, você precisa desenvolver uma estrutura forte o suficiente para sustentar aquilo que está construindo. Uma árvore que cresce muito precisa de raízes profundas. Uma casa alta precisa de uma fundação resistente. E uma vida de prosperidade precisa de uma mente fortalecida, porque aquilo que você conquista pode ser perdido, mas aquilo que você aprende e desenvolve dentro de você permanece. Se alguém perde dinheiro, mas possui conhecimento, disciplina e coragem, essa pessoa pode construir novamente. Mas se alguém recebe muito sem possuir maturidade, pode perder tudo rapidamente. Por isso, a maior riqueza que alguém pode conquistar primeiro é a capacidade de criar, a capacidade de aprender, a capacidade de evoluir, a capacidade de se levantar depois de uma queda. Essa é uma riqueza que ninguém pode tirar. Muitas pessoas olham para o sucesso dos outros e pensam: essa pessoa teve sorte. Ela estava no lugar certo. Ela recebeu uma oportunidade que eu nunca tive. Mas elas não enxergam toda a jornada que aconteceu antes. Não enxergam as noites de dúvida. Não enxergam os momentos de sacrifício. Não enxergam as decisões difíceis. Não enxergam os anos de aprendizado silencioso. Porque todo resultado visível possui uma construção invisível. Antes da vitória, existe preparação. Antes do reconhecimento, existe dedicação. Antes da conquista, existe uma pessoa decidindo continuar. A pergunta é: você está disposto a construir no silêncio aquilo que um dia será visto por todos? Essa é uma das maiores provas de maturidade. Porque muitas pessoas querem o resultado, mas não querem o processo. Querem a recompensa, mas não querem a disciplina. Querem a liberdade, mas não querem assumir a responsabilidade necessária para conquistá-la. Mas a prosperidade verdadeira nasce quando você entende que o processo não é um obstáculo. O processo é a construção. Cada desafio enfrentado está formando sua capacidade. Cada dificuldade superada está fortalecendo sua mente. Cada erro corrigido está aumentando sua experiência. Você não está apenas buscando uma conquista. Você está se tornando alguém maior através da busca. Existe uma grande diferença entre perseguir dinheiro e construir prosperidade. Quem apenas persegue dinheiro pode se perder pelo caminho. Pode tomar decisões baseadas apenas na ganância. Pode sacrificar sua paz, buscando algo que acredita que finalmente irá completá-lo. Mas quem constrói prosperidade entende que dinheiro é uma ferramenta para criar, uma ferramenta para ajudar, uma ferramenta para ampliar aquilo que já existe dentro da pessoa. Uma mente generosa pode usar recursos para impactar vidas. Uma mente disciplinada pode transformar recursos em oportunidades. Uma mente sábia pode construir algo que permanece além dela mesma. Porque a verdadeira riqueza não é apenas aquilo que você acumula, é aquilo que você deixa, é o conhecimento que compartilha, é o exemplo que oferece, é o impacto que cria. É a pessoa que você inspira através da sua própria transformação. A jornada da prosperidade também exige paciência. Vivemos em uma época onde muitas pessoas querem resultados rápidos, querem sucesso imediato, querem mudanças instantâneas, mas grandes construções levam tempo. O problema é que muitas pessoas abandonam a própria jornada porque comparam seus bastidores com o resultado final de outras pessoas. Elas olham para alguém que está avançado e esquecem que aquela pessoa também começou do zero. Toda pessoa bem-sucedida já foi iniciante.
Todo especialista já foi alguém aprendendo. Todo vencedor já enfrentou momentos em que parecia impossível continuar. A diferença é que eles escolheram permanecer. Eles entenderam que o crescimento não acontece em um único salto. Ele acontece através de pequenas evoluções constantes. Um pensamento melhor hoje, uma decisão mais inteligente amanhã, um hábito mais forte depois. E pouco a pouco, uma nova realidade começa a ser construída. A pergunta é: você está desistindo porque não vê resultados ou está entendendo que algumas sementes precisam de tempo para crescer? Não abandone uma construção apenas porque ainda não consegue enxergar o prédio pronto. Não abandone seu sonho apenas porque o progresso parece lento. Não abandone sua evolução apenas porque a transformação ainda não está completa. Toda grande mudança passa por uma fase invisível. Uma fase onde parece que nada está acontecendo. Mas dentro de você, algo está sendo formado. Sua mentalidade está mudando. Sua força está aumentando. Sua visão está crescendo. A prosperidade também exige gratidão. Porque uma pessoa que nunca valoriza o que possui, dificilmente estará preparada para receber mais. Gratidão não significa se acomodar, significa reconhecer o caminho enquanto continua avançando. É olhar para trás e perceber: eu já superei coisas que um dia pareciam impossíveis. Eu já cresci de maneiras que antes eu não imaginava. Eu já sou mais forte do que era antes. Essa consciência fortalece a caminhada, porque uma pessoa grata não vive apenas esperando o futuro. Ela reconhece o valor do presente enquanto constrói o amanhã. Hoje, talvez você ainda não esteja onde deseja estar, mas isso não significa que você está parado. Cada aprendizado conta, cada esforço conta, cada escolha melhor conta, cada momento em que você decide não desistir conta. A prosperidade é uma jornada de crescimento, uma jornada de transformação, uma jornada onde você descobre que o maior investimento que pode fazer é em si mesmo, porque quando você desenvolve sua mente, você aumenta suas possibilidades. Quando fortalece seu caráter, aumenta sua capacidade. Quando amplia sua visão, aumenta o tamanho dos seus sonhos. E quando se torna uma pessoa melhor, começa a atrair resultados melhores. Então lembre-se, a verdadeira riqueza não começa quando você possui mais. Ela começa quando você se torna mais. O dinheiro pode ser conquistado, as oportunidades podem aparecer, os resultados podem chegar, mas a maior conquista será sempre a pessoa que você precisou se tornar para alcançar tudo isso. Porque no final da jornada você perceberá: você nunca estava apenas construindo uma vida mais próspera, você estava construindo uma versão mais forte, mais sábia e mais preparada de você mesmo. Existe um momento em toda jornada de transformação em que uma pessoa precisa olhar para trás e perceber o quanto mudou. Não apenas o quanto conquistou, mas o quanto evoluiu. Porque no início desta caminhada, talvez você acreditasse que a resposta estava apenas em ganhar mais dinheiro. Talvez você pensasse que a solução para todos os problemas seria simplesmente ter mais recursos. Mas ao longo desta jornada, uma verdade começou a ficar clara. A maior mudança não acontece no bolso. A maior mudança acontece na mente. O dinheiro é apenas uma consequência daquilo que uma pessoa constrói dentro de si. Antes de uma pessoa administrar grandes valores, ela precisa aprender a administrar seus pensamentos. Antes de conquistar grandes oportunidades, ela precisa aprender a reconhecer e aproveitar pequenas oportunidades. Antes de alcançar novos níveis de vida, ela precisa se tornar uma pessoa preparada para permanecer nesses novos níveis. Essa é a verdade que muitos não contam. A prosperidade não começa quando você recebe mais. Ela começa quando você se torna capaz de criar mais.
porque dinheiro sem sabedoria pode desaparecer. Oportunidade sem preparo pode ser desperdiçada. Sucesso sem equilíbrio pode se transformar em uma nova dificuldade. Por isso, a verdadeira riqueza começa na construção de uma mente forte. Uma mente que não é controlada pelo medo. Uma mente que não desiste diante dos obstáculos. Uma mente que entende que cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Durante toda a vida, você terá momentos em que será testado, momentos em que será mais fácil desistir, momentos em que parecerá que o esforço não está trazendo resultados, momentos em que outras pessoas irão questionar seus sonhos. E nesses momentos, você precisará lembrar de tudo aquilo que construiu dentro de você. Você precisará lembrar que uma fase difícil não define sua história, que um fracasso não define seu potencial, que um obstáculo não determina seu destino. A pergunta é: você vai permitir que um momento temporário destrua uma visão que pode transformar toda a sua vida? Muitas pessoas abandonam grandes sonhos porque confundem dificuldade com impossibilidade. Mas existe uma diferença enorme. Difícil significa que exige crescimento. Impossível significa que não pode ser realizado. E muitas coisas que parecem impossíveis hoje são apenas coisas que você ainda não aprendeu a conquistar. A pessoa que desenvolve uma mente próspera entende que a vida é um processo constante de evolução. Ela não busca apenas dinheiro. Ela busca conhecimento, ela busca sabedoria, ela busca crescimento, porque ela entende que quanto mais ela evolui, maior se torna a sua capacidade de criar resultados. Uma pessoa limitada pergunta: por que eu não tenho mais? Uma pessoa em crescimento pergunta: o que eu preciso aprender para chegar ao próximo nível? Essa pergunta muda tudo, porque ela coloca você no controle. Ela transforma reclamação em ação, transforma frustração em aprendizado, transforma dificuldades em oportunidades. A vida começa a mudar quando você para de esperar que alguém venha salvar você e decide assumir a responsabilidade pela própria transformação. A verdade é que ninguém pode construir sua mente por você. Ninguém pode desenvolver sua disciplina por você. Ninguém pode tomar suas decisões por você. A jornada é pessoal. Você pode receber conselhos, pode buscar conhecimento, pode encontrar inspiração, mas no final a decisão sempre será sua. Você precisa escolher todos os dias quem deseja ser. Escolher entre conforto e crescimento, entre medo e coragem, entre desistência e persistência, entre permanecer na mesma realidade ou construir uma nova, porque cada escolha é uma declaração sobre o futuro que você está criando. Imagine por um momento a pessoa que você pode se tornar daqui a alguns anos se decidir continuar evoluindo. Imagine uma versão sua com mais conhecimento, mais confiança, mais disciplina, mais clareza sobre seus objetivos. Uma versão que não desiste facilmente, uma versão que entende seu valor. Uma versão que olha para trás e agradece por não ter parado nos momentos difíceis. Essa pessoa não nasce por acaso. Ela é construída através das decisões que você toma hoje. A pergunta é: o que a sua futura versão gostaria que você começasse a fazer agora? Talvez ela gostaria que você acreditasse mais em si mesmo. Talvez gostaria que você parasse de se comparar. Talvez gostaria que você tivesse coragem para começar aquele projeto. Talvez gostaria que você cuidasse melhor da sua mente. Porque o futuro não aparece de repente. O futuro é construído silenciosamente pelas escolhas do presente. A riqueza verdadeira também está na capacidade de permanecer firme, porque muitas pessoas conseguem começar, poucas conseguem continuar. Começar exige entusiasmo, continuar exige caráter, continuar exige disciplina, continuar exige fé. É nos momentos em que ninguém está vendo que sua verdadeira transformação acontece.
quando você escolhe estudar em vez de perder tempo. Quando escolhe trabalhar no seu propósito em vez de buscar apenas distrações. Quando escolhe acreditar em vez de alimentar dúvidas. Esses momentos parecem pequenos, mas são exatamente eles que constroem uma grande vida. Nunca se esqueça, você não precisa saber todos os passos para começar. Você precisa apenas ter coragem para dar o próximo passo. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Você precisa estar disposto a aprender. Você não precisa ser perfeito. Você precisa estar comprometido com sua evolução, porque pessoas extraordinárias não são pessoas perfeitas. São pessoas comprometidas em melhorar todos os dias. A verdade final sobre o dinheiro que ninguém conta é esta: o dinheiro não transforma uma mente despreparada em uma mente preparada. Ele apenas amplia aquilo que já existe. Por isso, o maior investimento que você pode fazer não está apenas em buscar recursos. Está em desenvolver você mesmo. Invista no seu conhecimento. Invista na sua disciplina. Invista na sua visão. Invista na sua capacidade de criar soluções. Porque quando você se torna uma pessoa mais preparada, você começa a enxergar oportunidades que antes não via. Começa a tomar decisões que antes não tomava. Começa a construir uma vida que antes parecia distante. Então, a partir de hoje, lembre-se, você não é definido pelo lugar onde começou. Você é definido pela direção que escolhe seguir. Seu passado pode explicar sua história, mas não precisa determinar seu futuro. Suas dificuldades podem ter feito parte do caminho, mas não precisam ser o destino final. Existe mais dentro de você do que você imagina. Existe capacidade, existe potencial, existe uma força esperando para ser despertada. Declare para si mesmo: minha mente é capaz de criar novas possibilidades. Eu tenho disciplina para construir meu futuro. Eu tenho coragem para enfrentar desafios. Eu estou me tornando a pessoa capaz de alcançar aquilo que desejo. Porque a prosperidade começa quando você decide parar de viver limitado pelas antigas crenças e começa a viver guiado pelo seu potencial. No final, a maior conquista não será apenas o dinheiro que você ganhou. Será a pessoa que você se tornou, a pessoa que aprendeu, a pessoa que cresceu, a pessoa que venceu batalhas internas que ninguém viu. A pessoa que um dia olhou para trás e percebeu: eu não estava apenas buscando uma vida melhor, eu estava construindo uma versão melhor de mim mesmo. E essa é a verdadeira riqueza. Porque quando uma mente está preparada, novas oportunidades aparecem. Quando uma pessoa acredita, ela começa a agir. Quando ela age com propósito, disciplina e fé, ela começa a transformar sua própria história. E tudo começa com uma decisão. A decisão de acreditar que sua vida pode ser maior do que aquilo que você vive hoje. Chegamos ao final desta jornada, mas a verdadeira transformação começa agora. Porque a maior mensagem que você precisa levar deste vídeo não é apenas sobre dinheiro. É sobre você. É sobre entender que a prosperidade não começa quando você recebe mais recursos. Ela começa quando você desenvolve uma mente mais forte, uma visão maior e a coragem de agir em direção à vida que deseja construir. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que precisava de uma oportunidade perfeita, de uma situação diferente ou de algo externo para mudar sua história. Mas hoje você descobriu uma verdade poderosa. A mudança que você procura começa dentro de você. O dinheiro segue uma mente preparada. Ele acompanha pessoas que desenvolvem disciplina, conhecimento, coragem e determinação. Porque antes de conquistar algo no mundo exterior, você precisa conquistar a si mesmo. Você precisa vencer a dúvida, vencer o medo, vencer aquela voz interior que diz que você não é capaz. A sua maior riqueza não está apenas naquilo que você possui, está na pessoa que você está se tornando. Então, a partir de hoje, não espere mais pelo momento perfeito. Não espere mais alguém acreditar em você.
Não espere mais uma oportunidade aparecer para começar. Comece com aquilo que você tem. Comece de onde você está. Comece dando um passo por vez. Porque uma pequena decisão tomada hoje pode mudar completamente o seu futuro amanhã. Pergunte a si mesmo: se eu realmente acreditasse no meu potencial, qual seria a primeira atitude que eu tomaria depois deste vídeo? Talvez seja começar um novo projeto. Talvez seja buscar mais conhecimento. Talvez seja abandonar um hábito que está atrasando sua evolução. Talvez seja simplesmente acreditar novamente em si mesmo. Mas faça alguma coisa, porque sonhos sem ação continuam sendo apenas sonhos. A vida recompensa aqueles que têm coragem de se movimentar. Lembre-se, você não nasceu para viver preso às limitações do passado. Você nasceu para crescer, evoluir e construir uma história maior. A sua mente é o primeiro lugar onde a riqueza nasce. A sua disciplina é o caminho que transforma sonhos em realidade. A sua fé é a força que mantém você caminhando quando o caminho fica difícil. E a sua ação é aquilo que transforma possibilidades em conquistas. Se esta mensagem falou com você, eu quero pedir 3 coisas. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que podem transformar sua mentalidade e fortalecer sua jornada. Deixe o like neste vídeo, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam despertar para o próprio potencial. E comente aqui embaixo: eu estou construindo uma nova versão de mim. Escreva essa frase como um compromisso com você mesmo. Porque uma nova vida começa com uma nova decisão. Nunca esqueça, o dinheiro pode mudar sua realidade, mas é a sua mente que cria essa realidade. Continue aprendendo, continue acreditando, continue avançando, porque o futuro pertence àqueles que têm coragem de construir aquilo que um dia apenas imaginaram. A sua história ainda não terminou. Na verdade, ela pode estar começando agora.